Os investimentos mais populares no Brasil. O que você precisa saber. Bem-vindo ao canal Descobrindo Dinheiro. Neste vídeo, exploraremos os principais investimentos no Brasil para quem busca segurança e crescimento financeiro. Você aprenderá sobre as melhores opções para aplicar seu dinheiro de forma inteligente, acompanhará as tendências do mercado e entenderá a importância de diversificar sua carteira. Vamos detalhar opções que vão da renda fixa, como o Tesouro Direto, à renda variável, como ações e fundos imobiliários. Este é o lugar ideal para quem quer aprender a fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Vamos começar. Poupança. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais antigos e mais utilizados no Brasil. Uma das principais características da poupança é a sua liquidez. Ou seja, o dinheiro aplicado pode ser retirado a qualquer momento sem perda de valor principal, o que se torna ideal para quem precisa ter acesso rápido aos recursos em casos de emergência. Além disso, os rendimentos são isentos de imposto de renda, o que é um ponto positivo em comparação com outras formas de investimento. Um dos maiores desafios é que o seu rendimento, que pode ser considerado baixo, especialmente em momentos de inflação alta ou quando comparado a outras opções do mercado. O rendimento da poupança atualmente depende da taxa Selic. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a taxa referencial. Caso a Selic ultrapasse 8,5% ao ano, como agora, o rendimento passa a ser fixo, equivalente a 0,5% ao mês, mais a TR, que atualmente está próxima de zero. Exemplo de cálculo de rendimento. Suponha que você deposite R$ 1.000 em uma poupança. Com rendimento de 0,5% ao mês, o valor após um mês será R$ 1.005. Para investir na poupança, basta abrir uma conta em um banco autorizado pelo Banco Central e depositar o valor desejado. É importante lembrar que a poupança é protegida pelo Fundo Garantidor de Créditos até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira, garantindo segurança ao investidor. Agora vamos para uma opção menos conhecida, mas que oferece muita segurança. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma opção de investimento muito procurada por quem quer segurança e uma rentabilidade melhor que a poupança. Ele é a forma de investir em títulos públicos, ou seja, emprestar dinheiro ao governo em troca de juros. Nessa modalidade encontramos tipos diferentes para cada perfil de investidor. Tesouro Selic. É recomendado para objetivos de curto prazo e para formar reservas de emergência. Sua rentabilidade está atrelada à taxa Selic, o que garante estabilidade mesmo em momentos de volatilidade. Diferente de outros títulos, ele é menos suscetível a oscilações de preço, tornando-se uma opção segura para quem precisa de liquidez e baixa exposição a risco. Essa característica significa que o valor do Tesouro Selic é ajustado de forma contínua com a Selic e não está sujeito à marcação a mercado com o mesmo impacto que outros títulos. Quando os juros mudam, o valor do Tesouro Selic acompanha taxas sem grandes variações de preço de mercado. Por isso, o investidor que precisar sacar o valor antes do prazo de vencimento não sofrerá perdas significativas, receberá praticamente o valor atualizado proporcionalmente ao tempo que deixou o dinheiro investido. Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é um título público que oferece proteção contra a inflação, pois seu rendimento é composto por uma taxa de juros fixa somada à variação do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no Brasil. Isso significa que, independentemente de uma inflação oscilar ao longo do tempo, o investidor receberá uma rentabilidade que sempre estará acima do índice inflacionário. Essa característica o torna ideal para quem deseja preservar e aumentar o poder de compra ao longo do tempo, especialmente em investimentos de médio a longo prazo, como aposentadoria ou planejamento de estudos. Por estar atrelado à inflação, o Tesouro IPCA protege o investidor da perda de valor real do dinheiro, garantindo que o rendimento sempre acompanhe a alta dos preços e mantenha o poder aquisitivo do investimento. A principal desvantagem do Tesouro IPCA é sua suscetibilidade a oscilações de preço no mercado, especialmente se o título for resgatado antes do vencimento. Isso ocorre devido ao processo de marcação a mercado, onde o valor do título varia com as expectativas de juros. Quando os juros aumentam, o preço do título tende a cair,
e isso pode gerar prejuízos para quem vende antes da data de vencimento. Outra desvantagem é que, embora o Tesouro IPCA proteja contra a inflação, ele não oferece liquidez imediata, ou seja, ele é mais indicado para objetivos de médio e longo prazo. Caso o investidor precise acessar o dinheiro antes do prazo, ele poderá sofrer perdas em função dessas oscilações de mercado. Além disso, os rendimentos do Tesouro IPCA estão sujeitos à tributação do imposto de renda, que incide sobre o lucro, o que pode impactar os ganhos finais, especialmente em prazos curtos. Assim, o Tesouro IPCA é mais vantajoso para quem pode manter o título até o vencimento e deseja proteção contra a inflação a longo prazo. O Tesouro Prefixado é um título público onde a taxa de juros é fixa e definida no momento da compra, permitindo que o investidor saiba exatamente quanto receberá se mantiver o título até o vencimento. Essa previsibilidade é uma grande vantagem, especialmente em cenários de queda de juros, pois o rendimento permanece o mesmo, mesmo se as taxas de juros do mercado caírem ao longo do tempo. No entanto, o Tesouro Prefixado também apresenta desvantagens. A principal delas é o risco de marcação a mercado, o que significa que, se o investidor decidir vender o título antes do prazo, ele pode receber menos do que investiu inicialmente. Isso ocorre porque o valor do título varia conforme as taxas de juros. Se os juros sobem, o valor do título cai, e vice-versa. Essa volatilidade o torna menos adequado para quem busca liquidez ou pode precisar resgatar o dinheiro antecipadamente. Além disso, o Tesouro Prefixado está sujeito ao imposto de renda sobre o rendimento, o que pode reduzir os ganhos, especialmente em resgates de curto prazo. Por isso, esse título é mais indicado para quem deseja um investimento de médio a longo prazo e consegue manter o valor investido até o vencimento para garantir a rentabilidade acordada. Uma dica importante: o Tesouro Direto é indicado tanto para quem está começando como para quem quer diversificar suas aplicações. Para investir no Tesouro Direto, é necessário abrir uma conta em uma corretora ou banco que ofereça acesso a essa plataforma. Depois, você faz o cadastro no site do Tesouro Direto e pode começar a comprar os títulos disponíveis com valores acessíveis, a partir de R$ 30. O Tesouro Direto não tem proteção do FGC. No entanto, ele é considerado um dos investimentos mais seguros do mercado, pois os títulos públicos são garantidos pelo governo federal, o que representa um risco muito baixo de inadimplência. Falaremos agora sobre o Certificado de Depósito Bancário, CDB. O CDB é um investimento de renda fixa emitido por bancos para captar recursos junto aos investidores. Em troca, o banco paga ao investidor uma taxa de juros sobre o valor investido, que pode ser prefixada, taxa fixa definida no momento da aplicação, ou pós-fixada, geralmente atrelada ao CDI, um índice que acompanha a taxa básica de juros. Os CDB pós-fixados pode acompanhar o CDI, que tende a oferecer uma rentabilidade próxima da taxa Selic, enquanto os prefixados permitem saber o rendimento final desde o início. Existem CDBs com prazos e liquidez variados, incluindo opções com liquidez diária, permitindo resgate antes do vencimento. Desvantagens: os rendimentos são tributados pelo imposto de renda, com alíquotas decrescentes conforme o tempo de aplicação, de 22,5% a 15%. Falta de liquidez: alguns CDBs exigem que o dinheiro fique investido até o vencimento para obter a rentabilidade prometida. Ou seja, caso exista a possibilidade de resgatar antes do prazo definido, você perde os rendimentos. Risco de crédito: embora seja baixo em bancos de grande porte, é importante verificar a saúde financeira do banco emissor para CDBs de bancos menores. Você pode investir em CDB por meio de bancos e corretoras. As corretoras oferecem uma variedade maior de CDBs de diferentes bancos, o que permite comparar rentabilidades e prazos. O CDB é indicado para quem busca uma alternativa segura de renda fixa e quer rentabilidade acima da poupança, sendo ideal para perfis conservadores ou que desejam equilibrar segurança e retorno. E eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Agora falaremos sobre as letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, LCA. O LCI e LCA são investimentos de renda fixa emitidos por bancos, com o objetivo de financiar setores específicos da economia, respectivamente, o mercado imobiliário e o agronegócio.
A principal vantagem desses investimentos é a isenção de imposto de renda para pessoas físicas, o que torna sua rentabilidade mais atrativa em comparação com outros produtos de renda fixa. Elas funcionam de forma semelhante ao CDB, onde o investidor empresta seu dinheiro ao banco em troca de juros, que podem ser prefixados ou pós-fixados, dependendo da modalidade do título. Embora ofereçam um bom retorno e isenção fiscal, esses investimentos exigem que o valor seja mantido até o vencimento, sendo, portanto, um investimento com baixa liquidez. Além disso, elas estão protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Investir em LCI e LCA é simples e pode ser feito por meio de bancos e corretoras. As LCIs e LCAs são indicadas para investidores que buscam segurança, isenção de imposto e rendimentos atraentes, com o compromisso de manter o investimento por um período determinado. Se você está gostando do conteúdo, lembre-se de ajudar o nosso canal. Curta, comente e compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Agora vamos falar dos fundos de investimento. Essa modalidade funciona como uma vaquinha onde várias pessoas juntam seu dinheiro para investir. Esse dinheiro é gerenciado por um especialista, chamado gestor, que escolhe onde investir. Pode ser em ações, títulos de dívida, câmbio, entre outros. Assim, quem participa do fundo não precisa escolher os investimentos diretamente, e conta com a ajuda de um profissional. Cada participante possui uma parte, ou cota, do fundo. E ganha ou perde dinheiro conforme os investimentos do fundo, tenham lucro ou prejuízo. Os fundos de investimento oferecem vantagens de diversificação e gestão profissional, mas também envolvem riscos que os investidores devem considerar. Entre os principais estão o risco de mercado, relacionado à flutuação dos ativos. O risco de crédito, ligado à inadimplência dos emissores. O risco de liquidez, que dificulta a venda rápida de ativos sem perdas. O risco de gestão, que depende das decisões do gestor. O risco cambial, em fundos com investimentos internacionais. E o risco sistêmico, decorrente de crises financeiras. Os fundos de investimentos envolvem diversos custos que o investidor deve considerar. Como taxa de administração, que é o valor retirado para remunerar o gestor e sua equipe, variando entre 0,5% e 2% ao ano. A taxa de performance é cobrada sobre o que exceder o benchmark, geralmente 20%. Embora raros, alguns fundos cobram taxas de entrada no momento da aplicação inicial e taxas de saída para saques antecipados. Além disso, há impostos, como o imposto de renda, que varia de acordo com o tipo e prazo do fundo, e o IOF, aplicado em resgates em menos de 30 dias. Tem também o Come-Cotas, que é uma antecipação do IR que ocorre 2 vezes ao ano, reduzindo a quantidade de cotas do investidor. É sempre importante ler o regulamento do fundo e observar o perfil de risco, além de comparar os custos com os possíveis retornos. Para investir basta abrir uma conta em uma corretora, pesquisar os fundos que atendem ao seu perfil de investimento e comprar as cotas diretamente pela Bolsa de Valores, B3. No entanto, é importante destacar que os fundos de investimento não são protegidos pelo FGC. Agora falaremos sobre os fundos de investimento imobiliários. São uma categoria de investimento que possibilita a participação em empreendimentos imobiliários, como shoppings, prédios comerciais e residenciais, sem precisar comprar um imóvel físico. Eles possibilitam ter uma renda passiva mensal, geralmente isenta de imposto de renda para pessoas físicas, proveniente de aluguéis e ganhos de ativos imobiliários. Eles permitem diversificação com baixo capital inicial, possibilitando ao investidor adquirir cotas de diferentes tipos de imóveis, como shoppings e hospitais. Além disso, os fundos de investimento imobiliários oferecem maior liquidez por serem negociados na bolsa, permitindo compras e vendas rápidas. Com gestão profissional, esses investimentos aliviam o investidor de tarefas administrativas. Também possuem potencial de valorização das cotas, gerando retorno adicional no longo prazo. Os fundos imobiliários apresentam diversos riscos, como o risco de mercado, com variação no valor das cotas devido a fatores econômicos, e o risco de vacância e inadimplência, que podem reduzir a receita dos aluguéis. Além disso, há risco de liquidez, dificultando a venda rápida das cotas, e de concentração,
se o fundo tiver poucos imóveis ou locatários. O risco de gestão também pode afetar o desempenho dos fundos. Em termos de custos, há taxas de administração, gestão e performance, além de custos operacionais e impostos sobre ganho de capital na venda de cotas. Esses riscos e custos tornam importante que o investidor em fundos de investimento imobiliários conheça os ativos do fundo, o histórico de ocupação, a carteira de inquilinos e o mercado imobiliário em geral antes de investir. Atenção! Os fundos de investimento imobiliário são uma boa opção para quem busca investimentos com melhores rendimentos, mas eles envolvem mais riscos dos que as opções apresentadas até agora. Então, se você se identifica com essa forma de investimento, é imprescindível estudar a fundo antes de começar. Não tem garantia do FGC, e os riscos variam conforme os ativos do fundo. Agora vamos falar de ações, uma das formas mais conhecidas de investir. Ao comprar uma ação, você se torna sócio de uma empresa, e ganha de duas formas: pela valorização das ações ou pelos dividendos, que são os lucros que a empresa distribui. Riscos e benefícios: o mercado de ações oferece maior potencial de retorno, mas também envolve mais riscos. Por isso, se acredita ser uma opção atrativa, deve primeiro estudar com muito cuidado as empresas e o mercado antes de investir. Posto que a oscilação dos valores das ações é diretamente influenciado pelo cenário econômico. As ações podem ser adquiridas por meio de corretoras que oferecem acesso à bolsa de valores. Esse investimento não é coberto pelo FGC e envolve maior risco devido à alta volatilidade do mercado acionário. Agora falaremos sobre as polêmicas. Criptomoedas. Apesar de ser um investimento mais recente e arriscado, ele tem ganhado muita popularidade no Brasil e no mundo. As criptomoedas são moedas digitais descentralizadas que podem ser usadas como investimento. No entanto, sua volatilidade é muito alta, o que significa que os preços podem variar bastante em pouco tempo. Alerta sobre riscos: embora o retorno possa ser grande, é importante ter cautela, especialmente se você está começando. Podem ser compradas em corretoras especializadas de criptomoedas. Esse tipo de investimento não é regulamentado nem assegurado pelo FGC, então é importante entender o mercado e avaliar o perfil de risco antes de investir. Em conclusão, as principais formas de investimento no Brasil oferecem uma variedade de opções, cada uma com suas características, riscos e potencial de rentabilidade. Desde os mais conservadores, como a poupança e os investimentos em renda fixa, até as alternativas mais arrojadas, como ações e fundos imobiliários, há alternativas para diferentes perfis de investidores. O importante é estar bem informado, entender os custos envolvidos e buscar sempre um planejamento financeiro que ajude a atingir suas metas de forma segura e eficiente. Se você gostou do conteúdo, compartilhe e nos siga para mais vídeos sobre investimentos e educação financeira.